Versa Podcast. Bom dia, boa tarde ou boa noite, né, Castilho? Dependendo do horário, é isso? Exatamente. Então hoje aqui de volta aqui no Versa Podcast, videocast, como eu gosto de falar. E hoje aqui mais um super convidado, um grande amigo meu em especial aqui, que é o Guedes, ou Eduardo Guedes, né? Ele é muito mais famoso do que eu imaginava, até peço desculpas para ele, enfim, mas já sou cliente dele já há tanto, a família toda, muita gente é cliente dele, vai contar aqui algumas histórias interessantes. Mas eu já queria começar, claro, sempre agradecendo, né? Obrigado, por ter eu vindo que aqui, agradeço, imagina. cumprimentando aí pelo teu trabalho, Deus te abençoe muito. Obrigado. Mas vou começar contando um segredo. O Edu joga bola pra caramba, joga Obrigado. muito bem. Quando a gente joga junto, tô no time dele, eu vou lá no gol, Edu vai ser travante. Dificilmente a gente perde, né? É verdade. Dificilmente. Mas, Castilho, esse é o segredinho que eu queria passar aqui do então, Edu. mais uma coisa que a gente... Vamos lá. Isso a gente realmente não sabia. Tu vai licenciar aí pra questão, né, de esporte também, tá? A questão alimentícia vai pro esporte também, porque joga bem. Mas, Castilho, tá contigo. Bom, eu sabia que ele é piloto, né? Isso, aliás, faz Piloto. parte da vida. Ele é não piloto sabia. de Desculpa, carro, que ele vai imagina. contar. Mais uma desculpa aqui. Imagina. Pois Mais é, um mas piloto. olha, Piloto. é uma grande... carro. De carro. De carro. Não sei, vamos saber se ele também pilota avião, helicóptero, barco é... Bom, mas Edu, é um grande prazer recebê-lo Obrigado. aqui, muito obrigado, viu? Acho que a maioria das pessoas acompanha o seu trabalho, né? Na televisão e é uma honra poder estar aqui com você, Renato. Sempre uma bênção também estar com você. Obrigado. Tamo E juntos. olha, a gente começa sempre, é um bate-papo, né? O nosso podcast é muito, essa informalidade acho que tá ganhando força, né, Renato? Acho que e é muito legal, acho que conhecer um pouco dos bastidores também. Então eu queria saber um pouco de você, desde a sua infância. A gente sabe que você é apresentador de TV, chefe de cozinha, piloto, joga bola. Enfim, Pai. tantas coisas, pai. Um grande empresário, que eu acho que é essa vertente talvez menos conhecida da maioria das pessoas. Então eu queria que você falasse um pouco para nós da sua trajetória e como você chegou até aqui com tudo isso, né? Como é que você faz tanta coisa? Então, nasci em São Paulo, minha família é de classe média e tinha sempre o sonho de realizar coisas, quando criança com esporte. Então, no começo pensei em jogar bola, federei em futebol de salão, fui para jogar campo também e jogar vôlei. Aí no Pinheiros mesmo, fui militante do Pinheiros durante muitos anos no vôlei. No vôlei. E com 11 anos eu tinha que decidir, porque não dava para fazer os dois e mais a escola. Aí eu optei pelo vôlei, continuei jogando. Aí com 17 anos mais ou menos tive uma lesão séria de joelho, fiquei quase um ano parado. E aquele sonho que eu tinha, enfim, tinha já feito o teste para fazer faculdade na Itália e jogar na Itália, mudou completamente. E foi ruim por um lado, mas bom por outro, porque abriu minha cabeça e eu comecei a pensar em outras coisas. E como estava sempre muito focado com esporte, eu falei, vou fazer uma faculdade que me dê abertura para eu ter mais possibilidades na vida. E daí comecei a estudar administração, fiz administração, trabalhei em banco, no Banco de Boston, muitos anos, 3, 4 anos, até 19 anos mais ou menos, e resolvi mudar completamente. Eu vi que fechado no escritório eu não era feliz e fui procurar novas possibilidades. Há mais de 30 anos, que não era moda, qualquer coisa assim, cozinhar ou qualquer coisa nesse sentido. Falei para meus pais, quero estudar gastronomia, quero mudar, eu acho que vai ser bom, tal. E foi um susto, foi um baque para os meus pais. E se eu contar para vocês, eu tive o apoio do meu avô só. O resto, todo mundo falou, não, Edu, você não vai fazer isso. Você estudou administração, você vai cozinhar, ficar atrás de um fogão, tal. E tomei essa decisão. Passei por alguns preconceitos no começo, né? Pela profissão simples e por ser homem e estar na cozinha também, as duas coisas. A profissão simples eu comparo que a culinária na época, ela estava na área de serviço quase fora da casa.
Hoje, as grandes construtoras me contratam para vender apartamento. Então, eu falo que era dessa forma e hoje é um pouco diferente. Então, fui para a Itália, estudei. A gente, em família, montou um pequeno comércio, que era o que a gente podia fazer também na época, que era uma sorveteria. E daí, tudo começou a aparecer. Oportunidades fora do Brasil e no Brasil também. Fora do Brasil, participei de um concurso mundial de sorvetes na época. A gente ficou em segundo lugar no mundo inteiro. E aí comecei a dar entrevistas. Entrevistas como essa aqui hoje. E fui em praticamente todas as emissoras de televisão falar sobre aquele concurso, sobre aquilo e tal. E falaram, mas você cozinha, você faz receita e tal? Eu falei, faço. Eu sou formado em gelateria e pasticceria. Foi o primeiro curso que eu fiz. Ah, você pode voltar e fazer receita? Eu falei, posso. Voltei na semana seguinte na Gazeta e de lá para cá nunca mais saí. Começou por uma vez por semana, né? Hoje é todo dia. O sorvete te impulsionou. Sem dúvida nenhuma. Foi a abertura, né, para uma carreira e dali eu fui vendo as oportunidades. Percebi que na televisão poucos apresentadores cozinhavam. Então tinha um nicho de mercado muito grande de gastronomia. Tive algumas possibilidades boas na época. Fiz o primeiro trabalho com o Furlan na época na Sadia. Fui contratado pela Sadia para fazer trabalhos na televisão. Depois para a Unilever também no começo. Então com 20 anos, 21 anos, apostaram em mim e na minha carreira. Né? E o leque, né, do hoje, ele é enorme. Enorme. Porque você preparar, né, uma comida que todo mundo tem que comer. Então, o preparo, a mesa, né, o momento Sim. da mesa. Da família, né? Da família, né, o exemplo da Santa Ceia. Enfim, talvez, né, outro dia até ali, a importância da mesa, né? Que a gente discute, come, degusta, bate papo, ri, traça estratégia, enfim, é fundamental. Estamos numa mesa aqui, talvez a gente evolua aqui, né? Quem Trazer sabe, aqui né? alguma coisinha aqui. Vamos Hoje, por exemplo, colocar o tema fogãozinho. poderia, né? Imagina Castilho. um rechozinho. Deixar na manga, vamos conversar depois aí. O Vamos... sorvete, né? A gente podia... Já tá, ó. Sorvetinho, amostra da próxima. Estão pedindo aqui no ar, aqui, ó, um apoiozinho, né? Um Manda, apoiozinho, quem manda. sabe, um apoio. Mas hoje é um negócio. Sim. Né? Até tem vou chamar de colega, o Rusty Marcelini, que eu escuto também. Ele até postou recentemente aí no enoturismo, né? O enoturismo, também a parte do turismo gastronômico também. Eno é de vinho, né? De vinho. Eno de vinho. A parte do turismo gastronômico também. Você com milhares de licenciamentos também de produtos. Hoje eu acho que mudou muito. Né? O cenário é diferente. Você nichou, você começou no momento que não tinha. Você não via homens realmente cozinhando. Era, acho que é Palmeirinha, né? Que eram... Ana Maria na televisão também. Ana Maria. E Antes você disso, inovou. a Ofélia, enfim. Inovação. Na Ofélia. TV aberta, né? Na Ofélia, TV lembra da aberta. Ofélia. O Edu brotou no meio desse cenário, mas só para eu saber essa coisa do sorvete, Sim. da sua família que vocês começaram, foi influência do seu estudo na Itália ou isso? Por que vocês escolheram o sorvete? Porque você estudou ou foi uma opção? Não, a gente tinha algumas possibilidades na época, pensamos em outras coisas, como vinho também a gente pensou, as brusqueterias com vinho, onde você não precisava comprar garrafa, você simplesmente comprava taça para experimentar e tal. Mas a gente olhando o que a gente podia fazer na época, a gente viu também um mercado aberto no lado da gelateria, porque tinha pouco desse tipo de sorvete aqui no Brasil. E meu pai, italiano, e que me criou, sempre cuidou de mim com muito carinho, a gente sempre viajava para lá. E a gente falou, pô, sorveteria desse jeito não tem. Hoje esse negócio quem cuida é minha mãe, né? E tem algumas franquias montadas também, o negócio é bem bacana. Porém é bem artesanal, né? Não é uma coisa assim industrializada, de grandes volumes, pelo contrário. Cada loja fabrica o seu próprio produto. Então a gente sempre preza por isso, pelo artesanal, fazer um produto natural, enfim, e que seja gostoso. Por que o sorvete ítalo-brasileiro é estupendo? Porque a gente tem várias qualidades aqui no Brasil também. Uma, o clima ajuda demais, outros ingredientes que muitas vezes em países da Europa a gente não tem essa versatilidade e a possibilidade de ter muitas frutas frescas ou até mesmo congeladas com qualidade. Se a gente analisar como clima, a gente
pela característica do nosso clima, a gente consegue fazer um produto aqui. Eu desenvolvi uma tese com relação a sorvete, que quanto mais para o norte ou mais para o sul, ou seja, mais frio você tem que colocar mais gordura, mais açúcar no sorvete. Cada ingrediente é importante para uma coisa. Então, aqui a gente não precisa tanto isso. Então, você consegue fazer um produto mais leve. Eu aprendi lá, porém eu adaptei ao nosso gosto, ao nosso clima e aos nossos produtos também. E uma coisa que a gente sempre ouve, né? Já que você falou da Itália, que eu adoro também a Itália, também sou um pouco italiano. Não, eu sou também, tenho passaporte italiano, família do lado do meu pai, a mãe do meu pai, descendência direta italiana. Mas me parece, né, para o meu gosto, o gosto é subjetivo, mas me parece, a gente ouve muito isso, que a comida italiana feita no Brasil, ela tem mais corpo, né? Ela tem mais presença, tem mais personalidade. E eu confesso que eu tendo a apoiar e concordar com isso. A culinária italiana ela ficou no tradicional e nós aprimoramos, isso é verdade? Eu acho que é uma questão cultural, né? Na Itália, eles prezam muito por aquilo que sempre foi cultura. Então, se a gente pensar como sorvete, são os produtos tradicionais que fazem sucesso. Pistache, tiramisu, baunilha, enfim, mas as coisas feitas daquela forma. E quando você tem uma história sobre aquilo que você faz, na gastronomia mundial é assim, você se prende muito àquilo. A gente é um pouco plural, até pela quantidade de influência que a gente tem no mundo. No meu modo de entender, a gastronomia nossa também é assim. E quando a gente pensa que os ingredientes são diferentes, muitas vezes, na minha opinião, não adianta a gente pegar uma receita de qualquer lugar do mundo e fazer aqui simplesmente. Porque o açúcar utilizado lá é de beterraba, aqui é de cana. Isso já muda completamente. E assim por diante. Então, quando muitas vezes as pessoas falam assim, aquela receita tem que ser igual a daquele país. Eu discordo um pouco e falo, quando um jornalista me pergunta, na televisão você vai, que receita você gosta de fazer? Eu falo, aquilo que eu gosto eu faço na minha casa. Eu, quando estou na televisão, tenho que fazer o que o público gosta. E com o comércio também é assim. Para você fazer sucesso, eu não aplico aquilo que é meu padrão de produto bom para vender o produto. Eu tenho que pensar nos clientes, né? Então, por isso que o Brasil, a gente tem muita coisa diferente no meu modo de entender. Porque a gente tem uma quantidade de produtos enormes que muitas vezes os outros países não têm. A quantidade de cada item que a gente tem 5, 6, 7 qualidades, quando em outros lugares do mundo você só tem aquela. Então, por isso que eu acho que quando você tem a cultura, você segue aquilo. E aqui a gente tem que ter sempre uma adaptação, seja ela comercial ou uma adaptação aos produtos. E outra coisa, né, se a gente pensar na classe C, D, que tem que se virar com um monte de coisa, ela se adapta ao bolso dela. Então, a gente tem que ser plural naquilo que a gente faz. Quando eu faço uma receita na televisão, eu dou 8 possibilidades. Aí a pessoa fala, Edu, você tá biruta? Eu falo, não, estou tentando pensar em todo mundo. É meu jeito de pensar. Mas tem gente que critica. Eu falo, tudo bem, não tem problema, eu aceito. A receita pode não ter personalidade, vamos dizer, quando a pessoa critica. Porém, eu tento abraçar a maior quantidade de pessoas. O que é positivo, né? Mas que hoje em dia eu dou criticam tudo também, né? É que hoje em dia criticam tudo, né? Qualquer coisa. Qualquer coisa. Se Jesus não teve unanimidade, quem somos nós, né? Pois é. Mas olha, um testemunho de que quando eu vou fazer, eu não sou cozinheiro, né? Mas eu gosto de cozinhar. Acho que é muito terapia. Talvez se eu estivesse começando minha vida hoje, diferente de... Talvez eu fosse para gastronomia. Acho que é muito legal. É bem... Direito gastronômico? Vamos conversar disso depois. Eu acho que deve ter. Tem direito da moda, tem direito de tanta coisa, Renato. A Escola Paulista de Direito vai lançar isso aí. Direito gastronômico. Por que não? E até porque você vê, o Edu está contando aqui, e eu acho que isso é inspiração para muitas pessoas, de que ele começou a cozinhar. E aí eu não sei também, depois você me explica qual é essa incompatibilidade do chefe e do cozinheiro. Acho que se é igual, se é só uma nomenclatura. Mas eu, quando vou fazer alguma coisa, seja lá o que for, eu coloco no YouTube e sempre vem um vídeo dele, do Edu, explicando. Sempre é o que dá certo. É a receita mais simples, de um simples omelete a uma moqueca, ele coloca de uma forma... Parece que simplifica. Eu tento fazer isso. E aí ele realmente fala, olha, eu estou usando esse aqui, mas você pode usar isso também. Dá certo. Então eu acho que, além de tudo que nós estamos dizendo aqui, tem uma função
humana, social, eu acho que Sem dúvida. esse teu trabalho de cozinheiro, né? Eu acho Eu que de nunca cozinhar, fiz. porque é o que você falou, Renato, todas as pessoas precisam comer. É uma Sim. coisa da nossa... Aliás, uma das melhores Necessidade. coisas do mundo, Só de da morre. vida. Então. E aí alguém que faz isso, é o que você falou também, além de tudo, congrega, né? A gente senta Pois é. para conversar. É o momento, talvez, em que as pessoas se reúnem ali. Sem dúvida. Né? E na eu vi pandemia mudou isso a sua também. relação com a Palmirinha, né? É. Ela era, acho que, a vovó de todos, Sem todas as dúvida. pessoas, aquele carinho. Então, cozinhar remete a carinho. Alguém que faz uma comida para você e tudo. Então é isso, era só para dar um testemunho de que eu Olá. uso a sua referência lá Muito no YouTube. obrigado. É a primeira que vem. Você sabe que você falou uma coisa interessante. Há um mês atrás, eu não tinha feito e não fiz nenhum curso. Eu já fiz para escolas, tudo, mas eu não tinha para faculdade, gastronomia. E sempre incentivando os jovens a fazer esse trabalho, porém mostrando que não é simples, não é fácil e ainda, na minha opinião, é desvalorizado no Brasil. Porque muitas vezes as pessoas olham a pessoa cozinhando na televisão, acham que tem sucesso por um caminho, por outro, porém a vida do cozinheiro ou do chefe de cozinha é uma vida difícil para todos, para a grande maioria, e se você comparar com outras carreiras, poucos têm realmente são remunerados como deveriam, até porque é uma das funções mais importantes, se não for a mais importante dentro de um restaurante. Eu sempre falo do conjunto, né? Quando você chega para comer no restaurante, é o manobrista que te recebe, é a pessoa que vai te colocar na mesa, é o garçom, e o chefe muitas vezes a gente não vê, caso ele não seja uma pessoa renomada ou qualquer coisa nesse sentido, mas é tão importante quanto todo o resto. E muitas vezes não é uma profissão valorizada. É isso que eu falo sempre para os jovens, né? É bacana, é legal se você gostar muito, se você amar. Mas hoje, para mim, não muda nada do que era no começo, quando eu ia no Ceasa comprar fruta 4 horas da manhã. Eu continuo acordando esse mesmo horário para fazer um monte de outras coisas. Vou começar a né? dar bom dia pro Edu agora. Que E sobre, Aí, ó, Renato. e sobre o já que tem mais um na vocês... lista aí, viu, Bruno? Anota aí, ó. Tem Sobre- o quinto já. Sobre o que vocês falaram, na pandemia houve uma valorização muito grande, que muitas pessoas que nunca cozinharam foram para a cozinha, tiveram que se virar, tiveram que aprender um monte de coisa. E agora, acho que mês que vem, no próximo mês, a gente deve lançar um curso também. A gente não bolou ainda como vai fazer, uma plataforma, como vai ser, mas eu acho que vai ser uma coisa interessante, porque isso que você falou, muitos chefes ou cozinheiros podem até criticar, mas tem receita que eu faço de trás para frente, tem receita que eu vi que é mais fácil fazer de outra forma, e eu brinco no meu jaleco, eu tenho cozinha do Edu. Eu tenho uma preocupação muito grande que a pessoa compre um ingrediente e dê errado a receita. Então a minha cozinha, o que é a cozinha que dá certo, a cozinha que não pode dar errado para a pessoa, e é a mais simples possível, para que essa pessoa consiga fazer, Renato, se ela tiver... Eu viajei o Brasil inteiro vendendo produto porta a porta, então eu sei como é no Amazonas, eu sei como é no Pará, ou na Bahia, ou no Espírito Santo, ou no Sul, e eu sei o quanto o Brasil é grande, o quanto as pessoas têm possibilidades diferentes, com produtos muitas vezes diferentes também, e com culturas diferentes, né? E como a culinária brasileira é rica, né? Quanta Muito. coisa a gente pode fazer, né, usando os nossos produtos aqui. Muito. Mas olha, quanta coisa eu tô lembrando aqui. Você falou da pandemia. E eu gosto muito, sou fã da mesa, né? E nós fazíamos pandemia, fiz até live, até com o Guedes. Mas Verdade. eu lembro com muito carinho os meus filhos, né? Minha esposa montando a mesa, almoçava e jantava. Era assim uma delícia. E de vez em quando eu brincava. Eu gosto também de brincar um pouquinho de cozinhar. Mas vou até perguntar o prato preferido de vocês. Eu gosto muito disso. Da sobremesa, eu gosto muito do crepe Suzette. Eu gosto muito de flambar. Então, fiz um vídeo, botei até no meu Instagram lá. Brincadeira, flambando, de shorts e tal, não sei o que. Viralizou. Aquele negócio, quando a gente menos imagina, né? Viralizou. Mas tem uma coisa interessante, que é a questão cultural, né? Que você Sim. citou. Eu lembro de um filme, eu não lembro o nome do filme, depois até a gente coloca aqui na legenda, mas era uma família de italianos que se mudou para os Estados Unidos. Então tinha um primo que já tinha um restaurante americano, né, italiano, daquele estilo tradicional, chicken parmigiana, enfim, aquelas coisas que a gente nem acha que é tão italiano, mas enfim. E aí os outros irmãos que estavam na Itália vieram para lá, para os Estados Unidos, e resolveram fazer um restaurante de comida italiana de verdade. E para promover o restaurante fizeram a grande noite, chamaram os jornalistas, etc. Enfim, a maioria faltou. Teve um que foi, adorou,
mas no final ele chegou e falou, olha, isso não vai dar certo, porque isso está muito fora do padrão da cultura, né, do que as pessoas estão acostumadas. Então, tem a questão do costume, que é importante. Por isso que eu fiz aquela pergunta, né? Porque a comida italiana feita no Brasil é diferente. Realmente é mais temperada lá, você explicou. Questão cultural, que é muito, muito relevante. E aproveitar os recursos regionais que você também colocou. Como a gente aprende aqui, né? No Versa. Mas, Edu, qual é o teu prato preferido? O que eu prefiro comer é arroz. É o que eu mais tenho saudades quando eu saio do Brasil. Eu fui cozinhar em tudo quanto é lugar do mundo. E a culinária me deu essa possibilidade, né? E quando eu vou, por exemplo, eu fui para o Japão para trabalhar. O primeiro lugar que eu quero ir é no mercado. Porque através da comida a gente conhece a cultura também. Então, fui para o Japão, fui para muitos países da Europa cozinhar, para a África, para os Estados Unidos, na América do Sul também, para muitos países. E eu sempre tenho curiosidade. Onde você quer ir? Qual é a primeira matéria? Eu falo, no mercado municipal. Aí todo mundo fala, pô, Edu é meio biruta, pensa diferente. Como assim o mercado? Tem, sei lá, a Torre Eiffel por aí lá na França. Pô, vou no mercado. Tem, sei lá, qualquer coisa na Itália. Onde vai no mercado? Porque no mercado a gente entende isso que você perguntou inicialmente. A diversidade, o tipo de produto que você tem e o porquê a gente usa aquilo. Porque esses países que passaram por guerra também acabam utilizando aquilo que eles mais têm. E muitos pratos no mundo surgiram disso também, que a gente fala, poxa, esse prato na Suíça é caro, tal coisa. Não, foi uma sobra de um determinado produto, como fundi ou outros na Itália também, que vão surgindo dessa forma. E por isso que eu acho que o Brasil tem uma vantagem grande, que a gente é aberto a isso também. Então, o brasileiro aceita essas mudanças, aceita coisas diferentes sempre, né? E isso é muito bom, mas eu gosto de arroz. Você viu quanta coisa eu falei? A televisão é assim, tipo gerador de lero-lero, não, mas arroz, feijão, uma batata que minha avó fazia, que ela é cozida, depois ela é grelhada, ela não é frita, mas como se fosse frita, e um bife à milanesa. Isso é o que eu mais gosto. Mas aquele feijãozinho fresco, rosinha. É muito bom. Eu tenho uma coisa que eu gosto de fazer, e a gente faz muito almoço no escritório, almoço trivial, arroz, feijão e tal. Eu gosto de pegar, colocar feijão na salada, né? Então tem alface, tomate, eu coloco feijão em cima e molho vinagrete. Pessoal, mas Renato, isso é exótico. Eu falei, na verdade é o seguinte, pensa numa tortilha, né? Num taco sem tortilha, é mais ou menos isso. E o vinagrete, ele quebra o doce do feijão e a coisa fica gostosa. Mas eu gosto muito de arroz, feijão, bife, batata frita. Cada um gosta de um jeito, Uma né? saladinha, legumes, enfim. Não sei se tem alguma coisa que eu não gosto. Mas qual que é o seu prato que você mais gosta? Sobremesa crepe Suzette. Né? Agora, de prato principal, eu gosto muito do verdadeiro, original fettuccine Alfredo, que na verdade são 3, 4 ingredientes, mas é complicadinho de fazer, porque não vai creme de leite, enfim. Vou até deixar o desafio aqui ele deve ter a receita pro Guedes aqui. Coisa simples, mas é complicado, é chatinho, que tem que ser na hora. É que o Alfredo, quando eles fazem a massa e tal, e colocam o queijo parmesão por cima. E esse queijo, ele se junta assim com o restante dos ingredientes. E na minha opinião, o segredo aí está na forma que o queijo é ralado, porque ele se junta a um molho fácil e faz parecer que tem creme de leite. E um outro truque que eles usam é usar a água do cozimento do macarrão, porque tem bastante amido, e daí eles conseguem dar cremosidade através da água do cozimento. E a gente fala assim, pô, mas tem creme de leite, não tem. Não tem água. É a mesma coisa do carbonara também, que muita gente acha que tem, que eram feitas dos carvoeiros, enfim, que trabalhavam com gema de ovo, tudo. E as pessoas muitas vezes acham que tem creme de leite. Também não tem, o original não tem. Olha aí, então olha. Tá, e o meu é o Alfredo, que eu já vou pedir pro Edu fazer pra gente. Sim, também. faço. E um crepe Suzette flambadinho, né? Também adoro. O crepe é por sua E o conta, churrasco. você já tá com Faço o crepe e flambo. Suzette legítimo aqui e tal. Adoro isso, adoro. Mas Edu, então... Faltou o seu prato. O meu prato. Seu. Vai ser plágio, na verdade, porque eu gosto de arroz com feijão. Eu sou do interior de São Paulo e é o que a gente come. E se você me perguntar, olha, eu gosto de muita coisa. Tem muita coisa que eu gosto que, por exemplo, a dobradinha que a minha mãe fazia. Eu não como dobradinha em quase lugar nenhum. Fora. Mas o que ela fazia era o dia que eu ficava feliz de comer aquilo. Ela fazia com molho de tomate, em pedaços grandes.
E não era a feijoada que coloca bacon. Não, era dobradinha mesmo. Mas depois a minha mãe não está mais aqui, mas aí eu adoro aquilo. Então, se eu achar alguém que faça Que é de dobradinha... origem italiana, não é? Dobradinha? Não é portuguesa? Acho que é Dobradinha, portuguesa. então. português. É que Portuguesa. assim, a gente tem pratos que na Itália são feitos de uma forma, e aquilo que a gente falou, em Portugal de outro, e aqui a gente adapta algumas Faz um coisas, mix. né? E como a feijoada também. Lá em Portugal tem muito prato que se assemelha aos nossos pratos aqui, na origem, e que depois a gente introduziu um item, acrescentou um outro também, foi criando e foi mudando. E por curiosidade, muitos restaurantes ao longo da história também mudam pratos que são tradicionais, feitos de uma forma, adaptando e melhorando aquela receita tradicional. Mas vou até aproveitar aqui, ó. Minha amiga Vanessa Silva, chefe do Bistrô Paride, amigona, trabalha pra caramba. Aliás, é uma coisa que como chefe trabalha, né? Muito. E ela não se identifica como chefe, ela coloca cozinheira, né, Vânia? É isso, né? E como é que qual que é a diferença, Edu? Tem isso? Não, cada um põe o que quer. Então, acho que assim, muita gente fala assim, o chefe é a pessoa que tem uma formação, o cozinheiro pode não ter formação. Para mim, se colocar lá Edu Guedes, cozinheiro, chefe, para mim, com sinceridade, tanto faz. Eu não vejo a diferença, assim, até porque eu aprendi que na vida, lógico que o estudo é importante, mas na prática a gente aprende muita coisa. Eu ontem cozinhei com a Tati Bassi. Eu aprendi a fazer churrasco com o pai dela, Cláudio. o Guarda Bassi. Bassi. E o que acontece? Ele fazia tudo de uma forma, a aula, enfim, que eu nunca mudei. Eu sempre faço daquela forma. Porque ele criou cortes de carne, tipo a fraldinha. Ele bolou o corte da fraldinha. Então, quem somos nós hoje? Falar, eu faço isso de outra forma. Eu faço exatamente como eu aprendi com o Marcos, né? O Marcos Guardabassi. Marcos. E o que acontece? É lógico que eu aprendi muito na faculdade. Eu fiz primeiro pasticceria, depois gelateria, que é a parte de sorvete, culinária italiana e internacional. Porém, no dia a dia, quando você vai fazer churrasco, entre eu aprender com um cara como ele, que inventou cortes mundiais de carne, e na faculdade eu confesso a você que aprendi mais com ele. Quando a gente fala de feijoada tradicional e eu aprendi com o Bolinha a fazer feijoada, eu qualifico essa feijoada como a melhor. Então fui, por exemplo, lá na Ilha da Madeira, na faculdade da Ilha da Madeira, fazer a nossa feijoada. Eu fiz a feijoada que aprendi com o Bolinha. Né? Então eu acho que tem que ter essa simplicidade, e muitas vezes as pessoas ficam com vergonha de falar onde aprenderam, como aprenderam. E eu tive muita sorte na vida, porque quando eu comecei com 20, 21 anos, 22 e tal, tudo que eu perguntava as pessoas me falavam. E eu sempre fui muito claro. Se é segredo, o cara fala, Edu, tem um segredo pra fazer isso aqui. Eu falo, não me conta, porque senão eu vou amanhã e vou contar na televisão, todo mundo vai saber e não vai ser mais segredo. Eu não guardo, né? Porque conhecimento é uma coisa que a gente pode transmitir. E eu vejo muitas pessoas hoje se viram fazendo receita. Então essa função de você cozinhar na televisão é muito maior do que a gente imagina muitas vezes, da pessoa aprender, fazer em casa. Lógico que é legal. Um bolo para fazer no aniversário sempre dá uma satisfação. O presente que você faz para a família, reúne a família, tem muito valor. Mas também tem muita gente que aprendeu a fazer aquilo no Brasil e fora também, a se virar. Porque o brasileiro se vira, né? Quando teve a crise de 2008, né? Sim. 2008, 2009, muitos brasileiros ficaram desempregados no Japão. E daí me chamaram para ir para lá, eu falei, vou. Eu não liguei isso a uma coisa a outra. E era justamente por isso que muitos brasileiros se viraram em portas de fábrica vendendo e fazendo produto para se virar, né? E vender e ganhar o seu dinheiro, enfim. Entendi. Olha, Tem um monte de perguntas. quanta coisa, né? Cabeça Um monte vai de pergunta, girando. mas eu queria saber um pouco do Edu, né? Esse início Aliás, dele. só, né? só pedir o Bruno, pedi aqui pro Bruno, deixando no ar aqui. Tem um quadro aqui que é pergunta ao chat GPT. Como o meu telefone está contigo hoje, pergunta lá pro chat GPT, por favor, tá na parte inicial. Qual é o prato mais clássico do mundo? Vamos ver o que ele responde aqui. Vamos comentar. É a pergunta do GPT, né? É o GPT. Mas a gente queria saber um pouquinho do Edu empresário, um pouquinho do Edu piloto, um pouquinho do Edu fora do chefe Edu, que é o mais... Sim. Fora das panelas. Fora das panelas, isso aí.
isso, quando eu tive a oportunidade de ir para a televisão, eu vi que existia um mercado muito grande para a gente trabalhar e fazer. Eu não gosto muito de pesquisas ou de coisas que são aleatórias. Por exemplo, a audiência ou repercussão, percentual. Eu gosto muito da prática. Então, quando eu comecei a ver que a propaganda por ela era muito solto no ar sobre algum produto, alguma coisa, eu percebi o quê? Se eu fizesse um produto licenciado, numa época que não existia Instagram, Facebook ou qualquer coisa, que eu tinha que viajar para o Brasil inteiro para conhecer as pessoas que eu ia vender produto, que eu ia vender produto através de palestra, que eu ia ensinar pessoas a venderem através da palavra, eu pude ver, começou um projeto com 3.000, 4.000 revendedores, a gente chegou a quase 300.000 revendedores. Uau. Então, nisso eu pude ver o quanto era a expectativa diferente das pessoas em cada estado do Brasil e também pude ver o quê? Que eu podia fazer muito mais que uma simples propaganda, que eu podia licenciar produto com a minha marca e esse produto vender 30, 40, 50% a mais ou até quintuplicar, multiplicar por 30 uma produção de alguma coisa. Quando eu percebi isso, eu vi que eu não era um influenciador, como as pessoas falam hoje. Todo mundo também é influenciador de tudo, né? A gente não pode ser influenciador de tudo, porque a gente não, no meu modo de entender, a gente não tem essa capacidade toda. A gente pode ser sobre aquilo que a gente conhece, sobre aquilo que a gente ou estudou, sobre aquilo que a gente pode realmente falar. Eu não recomendo para ninguém em casa que eu não dou para minha filha, por exemplo, ou que eu possa consumir. Então, os produtos que eu recomendo ou que eu tenho são produtos que estão na minha casa. Esse é o básico. Se eu não acreditar naquilo, eu não faço nada com relação a produto. Então, eu pude ver que com aquele movimento inicial que eu tinha feito do venda porta a porta, eu podia fazer muito mais coisa. Quando, em 2010, mais ou menos, pela quantidade que a gente vendia por uma série de coisas e um royalty muito alto, eu mudei o percurso, porque eu só podia fazer para aquilo. E daí eu abri para várias empresas para poder fazer esse trabalho e correr menos risco também. Eu pude ver que era uma mudança importante na vida, que não foi uma escolha naquele momento minha, pessoal, mas me abriu a mente para muita coisa. E hoje a gente tem, acho que 1.200 mais ou menos produtos e a gente trabalha com muitas empresas, né? Não só com uma ou duas, enfim, e atingindo vários segmentos diferentes. Então isso que hoje eu faço fora da TV. A gente tem algumas sociedades, a gente é parceiro da Estupendo, minha mãe que trabalha. Aí eu sou sócio de uma empresa de alimentação saudável, que é a Boali, que tem as lojas pelo Brasil inteiro. A gente vai para os Estados Unidos, vai para a Europa e também para os Emirados Árabes. E eu falo que cada um desses negócios eu tenho sócios melhores que eu para cuidar e para fazer. E a gente é sócio de uma cervejaria também, a Madalena. Então, cada um desses negócios eu tenho pessoas trabalhando mais capacitadas que eu para aquilo. E eu vou ajudando na medida do possível também. E aí a gente tem uma produtora, empresa de marketing, eu cuido de todas essas empresas que eu trabalho. Então, hoje eu trabalho para mais ou menos 45 empresas, ou licenciando, ou sendo sócio, ou muitas vezes até fazendo um trabalho de consultoria. Porque hoje eu não vou lá na televisão e simplesmente falo, compre esse produto porque esse produto é diferente. Por exemplo, esse produto que vocês têm aqui na mesa, por exemplo, a São Lourenço. Essa água, ela tem uma coisa única, porque o gás dela é natural, ela tem nessa garrafa de 300 ml, tem de 510 ml, tem uma maior também para a família. Então é um produto diferenciado. Eu quero saber de onde ele vem, aonde é a fonte, e para poder informar melhor as pessoas, né? E Tem não muita coisa boa, né? Sim, sem dúvida. E uma coisa que eu percebi a propaganda pela propaganda não vende. Quando você vai fazer algo, você precisa conhecer a empresa, você precisa... É básico. Eu, quando vou falar de algum produto, eu vou até a empresa, vou conhecer quem faz a história, ver a receita, ver se é bacana, se dá para eu agregar alguma coisa.
É isso que eu tento fazer na O vida. teu nome que tá em jogo, né? E eu tento fazer isso na vida também. Né? Quando você cozinha no ar, o que as pessoas gostam mais, né, o brasileiro em geral, assim, É engraçado isso, né? Porque, por exemplo, eu estou cozinhando, vocês estão convidados a ir lá, e é interessante porque qualquer coisa que você está fazendo, a pessoa vai perguntando outras coisas, e eu vou tentando mostrar. Então as pessoas falam assim, mas por que você não põe a receita na hora? Justamente por isso, porque eu quero muitas vezes testar, e eu testo muita coisa ao vivo que a pessoa pediu, eu nunca fiz, eu falo, deixa eu ver se dá certo. Lógico, eu tenho uma experiência para saber se vai dar e que caminho que eu vou seguir. Mas o gosto e, acima de tudo, o bolso de cada um permite as pessoas fazerem aquilo que elas têm. Né? Então eu tento fazer com menos, dá a maior possibilidade da gente fazer mais coisa, né? O que eu percebo é assim, a receita para dar certo hoje em dia, ela tem que ser viável financeiramente, a gente tem que ter o produto no Brasil inteiro. Então, quando você fala assim, creme de leite, a gente pensa na gente, eu não posso pensar na gente, tem que falar, você não tem creme de leite? Coloca 2 colheres de sopa de manteiga, 2 de farinha de trigo, dá uma fritadinha para não ficar com gosto de farinha, coloca molho branco, sei lá, 3 xícaras de molho branco, de leite, perdão, e você vai conseguir fazer um molho branco. Se tiver noz moscada, melhor, você põe um pouquinho e fica bom. Aí você substitui o creme de leite. Então, é isso que eu vou tentando fazer. Criatividade. Então, você pedir qualquer receita, pode ser que eu não saiba ela certinho, daquele jeito e tal, mas eu vou fazer. Eu tenho lá um banco de dados na minha cabeça que deve ter, sei lá, umas 5.000 receitas. Eu vou puxar, posso demorar um pouquinho, fecho o meu olho, mentalizo e a receita vem. Né? Ou fala com o chat GPT, né? E quem consome as coisas que você faz na televisão? Peraí, o Bruno tá falando. Fala, Bruno, qual que é o prato? Primeiro ele titubeou, mas depois de muita insistência ele falou que o prato mais tradicional do mundo é a pizza italiana. Olha lá, então primeiro o chat GPT titubeou, depois que o Bruno insistiu bastante, o resultado do prato mais tradicional do mundo foi a pizza. Não, eu vou confessar uma coisa para vocês. Quando eu Acho que é mesmo, né, Renato? Eu não tenho a especialidade daquele produto, eu vou buscá-la. Então, me chamaram para fazer e representar o Brasil há pouco tempo atrás, o governo italiano, para fazer e bolar alguns sabores de pizza para isso ir para o mundo inteiro. Então, eu bolei 4 sabores. Mas antes disso, eu falei com vários especialistas, vários lugares que eu acho que a pizza é muito boa para poder desenvolver a minha massa, para desenvolver os sabores e tal. E eu fiz isso. Eu sei fazer pizza em casa. Estudei sobre isso, mas numa coisa tão importante, eu falei, vou consultar 5. Aí eu pego o que eu achar de melhor de cada um e faço o meu. Não que o meu vai ser melhor que o deles, mas as referências. É a minha interpretação que eu tento fazer. Né? O Bruno, pergunta se o chat GPT conhece o Eduardo Guedes. Vamos ver o que vem aí. Vamos ver se vai falar mal de mim. Não, só perguntar uma coisa. Às vezes ele erra quase todo mundo. Agora acho que melhorou, né, Renato? Ele tem... Vamos ver lá. Vamos ver. Você falou de pizza. Então Sim. tenho 3 perguntas. Rapidinhas. Pinga-fogo, né? Hoje a massa, me parece, quando a massa ela tem fermentação natural, ela é mais leve. Ela fica mais leve. Fica sim, mesmo, né? Fica. Fato científico. E qual a diferença de grano duro para semolina? É que a gente tem, antigamente a gente fazia com a farinha que a gente tinha e tal. O grão duro é um pouco mais durinho realmente e ele tem a possibilidade de você fazer algo mais crocante, então você sente uma crocância. Em alguns lugares do mundo existe você pode mesclar um grão com o outro, um pode dar um pouco mais de maciez, o outro pode estruturar melhor a pizza. Então o que eu falo, assim, muito depende da receita final que você quer fazer, você escolher aqueles ingredientes. Basicamente, se você pegar uma farinha de trigo, eu trabalho há 30 anos com isso, eu posso garantir que a qualidade muitas vezes vai mudando de marca para marca. Então, você ter ingrediente de qualidade é o primeiro lugar para você iniciar um bom resultado. Agora, os segredos para a pizza, está na massa, na fermentação dela, como você falou, mas tudo vai depender do gosto que vocês querem. Vocês querem mais grossa, mais fina, o tempo que você vai deixar
ela ali descansando ou não, a crocância que você quer ou não, a borda mais alta ou não, mas basicamente, o que que é importante? Você ter um forno numa temperatura que vá muito bem, mas se a gente não tiver, você pode pré-assar a massa como alternativa. A umidade também é importante. Se você não tem, você pode colocar um copinho de água ali que pode te ajudar. O molho de tomate, você não colocar um molho com muito líquido, porque senão essa massa vai absorver e não vai ficar tão boa. A quantidade do molho também é importante. Se você exagera demais, esse molho pode ficar pesado e essa massa não crescer como deveria. E o recheio, eu particularmente não gosto com muito recheio, ou cobertura, na verdade, que é o que vai em cima, né? E tomar cuidado com alguns ingredientes básicos que você não deve colocar no forno, você deve colocar na saída, aquelas coisas mais frescas, tal, para não ficar ruim. Basicamente é isso. Assim. Receita básica de massa de pizza? Olha, eu gosto da pizza simples com farinha, e eu sempre faço ela com... Você pode partir com 1 quilo de farinha. O que você pode fazer, e muitas vezes as pessoas erram, por incrível que pareça, é usar o fermento inadequado. Hoje o fermento em saquinho é bom, o fermento biológico seco é bom, mas quem quiser usar o fresco também pode. Pode ser 30 gramas do fresco, o que equivale ao saquinho que eu uso, um pacotinho dele. Nossa avó fazia por peso, né? Então, para 1 quilo você pode usar um pacotinho, mas também pode variar se você quer ela mais alta, mais baixa. E uma coisa curiosa, só para dar um adendo, muitas vezes você fala em bolo, a receita pede uma colher, vou colocar 2. Não pode fazer isso, porque senão vai ter efeito contrário. Aí não vai crescer 2 vezes. Não vai. E o que é importante também para a massa sempre é a temperatura ambiente. O Brasil é muito grande, né? Então, onde você vai deixar essa massa descansar? Aí você pode começar com 1 xícara de água, você vai misturando com a ponta dos dedos, enfim, coloca uma pitadinha de sal. Tem gente que coloca cachaça aqui. É a mesma receita do pastel, que eles falam que dá aquela estouradinha. Eu, particularmente, não gosto. Eu vou misturando com a ponta dos dedos e vou sentindo a necessidade de colocar mais água ou menos água. Se a massa tiver, depois de você colocar 1 xícara mais ou menos de água, se ela tiver muito úmida, você pode acrescentar um pouco mais de farinha. Sempre tomando cuidado para dosar. É mais fácil você dosar dessa forma, e se ela tiver muito seca, você vai acrescentando água por colher de sopa em colher de sopa. É mais fácil para essa massa não ficar muito pesada. Vou testar hoje. Eu tenho uma pergunta sobre isso. Uma coisa só que eu falei, esqueci que é importante. Você misturou a massa, você fecha ela ou com filme plástico, é melhor do que... Nossa avó colocava o pano, né? Para descansar, tal. Um filme plástico em cima é melhor para vedar realmente o ar ali. Na verdade, sobre a pizza, eu queria só uma opinião de vocês. Por que na Itália a gente pede a pizza, não vem cortada? É uma pizza para cada um. Aqui, se a gente pede um brotinho, tem que ser dividida. Você fala, você come uma pizza inteira? Eu vou confessar que eu como uma pizza. Depende da origem. Eu como uma pizza inteira. Eu falei, só mais um pedaço. E aí eles cortam em 8, né? Quando ela é grande. Ou brotinho em 4. Mas na Itália a gente pede a pizza, cada um tem a sua, não tem essa de dividir, né? E outra coisa que eu acho um desrespeito à pizza são os sabores que a gente às vezes encontra. Pizza de estrogonofe, eu não concordo. Então, pizza de... Ok, tem coisas que ficam muito bom. Abobrinha, uma delícia, pizza. Mas a pizza, a meu ver, ela tem que ter queijo, molho de tomate, mussarela, tem que ter isso. Mas agora, eu vou te falar uma... Estrogonofe, você já comeu, Renato? Mas é uma delícia. O uma estrogonofe é uma delícia, mas contar. a gente até come, mas... Então eu Então. queria saber a coisa do tamanho, Edu. Por que na Itália a gente Mas tem é direito a uma cultural. pizza? Não, mas é cultural. Em alguns lugares, se você falar para misturar sabor, eles vão falar que não. Na Itália eles não vão misturar. Mas assim, isso vem mudando também. Eu no começo, eu confesso que eu pensava assim, mas por que fazem uma pizza de estrogonofe? Porque tem alguém que compra, né? E outra coisa, no comércio, é aquilo que eu falei antes. A pessoa, a gente imagina a nossa cultura. O Brasil é muito grande. Então, culturalmente, as pessoas usam aquilo que elas têm.
E assim, o pessoal do comércio é muito vivo. Eu falo que um comerciante pode dirigir uma multinacional, mas o presidente de uma multinacional, com todo respeito, muitas vezes não consegue dirigir um negócio pequeno, um comércio, porque é muito difícil. Você tem que fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Agora, muitos lugares fazem algumas pizzas ou algum item, alguma coisa para chamar a atenção. Ou você viu aquele lugar que tem... A gente está conversando aqui sobre a pizza de estrogonofe. Alguém fez e chamou a atenção por causa disso. Pode ser que você não venda muita pizza de estrogonofe, mas que a pessoa vai ficar curiosa, vai. Né? E nesse tema aconteceu comigo, tá? Mas eu queria Você passar... pediu a de estrogonofe. Vou pedir. Vou contar. Vou passar uma dica aqui com a autorização do Edu, assim. Eu gosto de pizza crocante. Então, o que eu faço? Eu esquento a frigideira, fogo baixo, coloco a fatia de pizza, tampo, fogo baixo, senão queima. Deixo lá 5 minutinhos, fica super crocante. Uma delícia. O Edu tá olhando sério pra mim, assim, não sei se Eu tô prestando atenção. tá desaprovando, aprovando. Não, enfim, tô aprovando. Mas dá certo. Eu não sabia aprovando. disso. Ó, eu tenho uma receita com massa de iogurte. Essa massa de pãozinho de iogurte tem lá, é do guedes.com.br. É espetacular para você fazer dessa forma. E muitas vezes a frigideira alcança uma temperatura que é ótima para você fazer. Mas eu presto atenção porque eu posso aprender a fazer uma receita com você, por que não? Por isso que eu estou prestando bastante atenção. É uma honra, Viu, Renato? Duplamente honrado. E eu vou falar uma coisa do estrogonofe. Uma vez eu estava com a minha filha na fazenda e ela falou: pai, eu quero comer estrogonofe. Eu falei: ixi, Maria, estamos sem a carne para fazer. Pode ser qualquer uma, não tem frescura. Pode ser alcatra contra filé, qualquer carne. Ó, não estamos com a carne para fazer. Ela foi lá no freezer, olhou e falou: pai, a gente tem carne moída. Posso fazer um estrogonofe com carne moída? Aí eu falei: pode, Maria, eu acho que vai dar certo. Pode fazer. E ela fez. Aí eu falei... Porque eu acho que isso estimula a criatividade também. Aí eu falei: Maria, mas deixa eu te falar uma coisa. Usar a carne assim pro estrogonofe não é o tradicional. Ela virou para mim e falou assim: pai, mas você já me explicou que a mostarda surgiu na França, que o ketchup surgiu nos Estados Unidos, e a gente fez aqui meio uma miscelânea de produto e fez o estrogonofe. Então, o que a gente come já não é o original. Aí aquilo... Todo dia eu penso quando eu vou falar alguma coisa... A gente consome algumas coisas que a gente acha que é original e não é também. E às vezes não fica melhor, né? A gente Você inova. acredita que o estrogonofe em casa tem que ser com carne moída? Vai convencer ela que não. E ela faz sucesso fazendo receita. Mas você sabe, essa criatividade ela é muito importante. É. E a gente é mais aberto. O Brasil é mais aberto para isso. Da pizza estrogonofe, quando eu morei 4 anos em Campinas. Meu pai foi juiz lá e eu lembro lá no começo, tinha uma pizzaria perto de casa chamada Monjolim. Não sei nem se existe ainda. Mas a gente foi, eu tinha 14 anos, a primeira coisa que chamou atenção é que vinha a pizza em cima de uma pedra redonda, assim, quente, para não esfriar. Foi diferente, né? Legal, né? E aí eu olhava assim, o pessoal pedindo umas pizzas diferentes. Mas assim, eu olhava assim, o que é isso aí? Carne. Eu falei: mas como tem carne? São pedaços de carne em cima, não sei o que. Mas... E lá parecia o estrogonofe. Eu falei: mas como é que chama? Pizza de estrogonofe? Ele falou: não, é pizza de creme de champignon, que vinha a carne também. Mas era meio estrogonofe. Primeira vez, eu falei: não tem condição. Aí a gente foi de novo, todo mundo pedindo aquela lá. Aí eu também confesso que eu sou curioso. Eu fui lá e pedi a pizza. E era uma delícia. Tá vendo? E é gostoso. Não é que a gente não tá acostumado. Mas Pode ter era certeza, bom. tem um monte Era de gente bom. olhando Era agora bom. que vai falar: vou fazer. Eu já fiquei até com vontade de fazer no programa Tem pizza de agora, carpaccio por hoje? Não, exemplo. pizza Carpaccio, de... Brasil. Agora, então, é pecado também, então, nesse conceito aqui de misturar, se der certo, do ketchup na pizza. Pode, né? Então, no Rio é costume, né? Em alguns lugares é costume. Se você pensar no estrogonofe, muita gente coloca o ketchup também. Originalmente não é assim, mas tudo bem. Eu falo o seguinte: cada um faz aquilo que gosta ou aquilo que pode. Então, eu falo assim, o gosto de cada um é diferente. Como a gente pode julgar ou falar se está certo ou está errado, né? Ou a gente fala assim: esse produto é normal. Todos são normais, né? Edu, você come pizza com ketchup? Eu particularmente não gosto, né? Eu gosto de ketchup, por exemplo, com hot dog. Mas por meu hot dog é com pão. Eu prefiro fazer o hot dog com pão francês do que o pão de hot dog. Mas é uma preferência minha. Eu faço sem miolo. Eu ponho ketchup, ponho mostarda, posso até pôr maionese. Mas é um gosto pessoal.
algumas coisas eu sou um pouco tradicional, mas eu sempre tento mudar ou melhorar aquilo que eu acho que dá para fazer, né? E adaptar, vamos dizer. Upgrade. Você, Renato, você já Upgrade. você Já experimentei, não gostei também. não é um- você porque acha que não combinou? assim, não combina muito com o queijo, né? O ketchup é muito doce, o queijo com a massa até combina, né? O exemplo do Edu aqui do hot dog, tem o pão, tem a massa. Mas o queijo com molho de tomate, o ketchup ele destoa. Mesma coisa colocar mostarda, na pizza não fica legal. Mas existem, né, a gente E tem se que for uma experimentar. pizza Tem que alemã? experimentar. Se Olha for o- do gosto, se a pessoa tiver um Tem que paladar experimentar. para assimilar aquilo, Talvez ok, né? talvez na pizza de calabresa, botar uma mostardinha fique Pode bom, combinar. viu? Combina, Fica Se for uma interessante. pizza alemã feita com a salsicha alemã, pode ser, né? Vai saber. Ó, a conversa vai num lado, vocês podem ter certeza. Muita gente tá vendo e fala, tá imaginando a pizza de estrogonofe, vai pedir. É. Então, isso faz com que aconteçam coisas diferentes, né? Eu, por exemplo, eu gosto de uma pizza só com molho de tomate, né, que é a marinara italiana tradicional, que vem com um pouquinho de alho assim e tal. Eu gosto, porque eu não gosto, como Edu, Mas não tem gosto, queijo, não? eu não- Só, não, toma- não só tem queijo. a massa e o tomate. mas eu não gosto de pizza muito recheada, com muita cobertura. Eu também não gosto muito. E essa você sente o gosto da massa e o gosto do tomate. Eu gosto muito de molho de tomate. Tem uma que fresco. fazem com esse molho de tomate e alite. Pra quem gosta, é muito Dá bom. Meu um pai tchan. adora. É. Só o alite, sem queijo, sem nada. Tem gente que fala, pô, pizza sem queijo não é pizza, né? Aliás, você sabe a história da pizza portuguesa? O Edu sabe, né? Com Não, certeza, não sei, a né? história eu não sei. Eu sei que é uma das minhas preferidas. Eu tô lá, sempre que vai pedir meia é portuguesa. Que E é engraçado, é ovo, né? Ovo com a massa. É. Quer dizer, você vê a questão da Ovo, da cebola. cebola, é, azeitona preta. Pode, sabe, é. deixa eu ver se está certo. O que eu vi, né? é. O Edu confirma. A nossa grande imigração da primeira culinária foi a portuguesa, né? Começaram a abrir as padarias, etc. E aí os italianos vieram para cá e não tinha forno, né? E tinha forno na padaria. Eles começaram a pedir para usar, né, o forno da padaria. Os portugueses gostaram, tal, e aí foram fazer uma pizza de bacalhau, como se fosse gourmet de sal, mas não ficou bom. Aí o italiano viu aquilo, estava usando o forno, etc. Falou, não, vou colocar uma calabresa. Acho que não tinha calabresa, uma coisa assim. Aí colocou o... O que ele fez? Presunto. Pegou, porque se a gente pensar, a portuguesa, por que ficou pizza portuguesa? Que parece um bacalhau. Tira o presunto e bota bacalhau, fica o bacalhau com mijiçá. É, Né? parecido. É isso, Edu? Foi É essa história? parecido, Mais ou menos É isso. assim, cada receita, eu vou ver a história e eu brinco com todo mundo e falo, eu já piro, eu falo, meu, eu não sei, eu não tava lá. Porque cada receita tem 5 histórias. Olha aí. Tem aquelas que a gente vê e tem aquelas que a gente ouve. Aí você vai no local que surgiu a receita, falam que é diferente, né? Eu vi uma história por exemplo, lá em Portugal da pizza da sopa de pedra. Aí eu fui lá na cidade onde tinha o frade, enfim, no banquinho, parecia o banco da praça do Carlos Alberto de Nóbrega, tal, sentadinho, tal, com um beijo pro Carlos Alberto. Aí a pedra surgiu porque não tinha outro ingrediente para fazer a sopa. E ele bolou um ingrediente para começar. Essa foi a mais convincente que eu vi. E ele colocou uma pedra dentro, que era uma pedra grande. Então eu vou na tua casa, bato na porta e falo, eu vou fazer uma sopa de pedra, eu só tô com a pedra, tô precisando de algum ingrediente. O que você tem aí? Eu tenho salsão, cenoura e tal, então me dá, tal. Aí eu já tenho salsão, cenoura, tal, e a pedra permaneceu lá. E diz a história que foi assim. Mas também eu já ouvi essa história contada de 5 formas diferentes. Eu acredito naquela. Eu acho que uma súmula desse papo de hoje, Renato, é que tudo é possível desde que a gente tenha esse bom senso, né? Então, a galinhada, precisa ter a galinha inteira? Não, pode fazer. A pizza, se eu gostar do ketchup, põe. eu posso comer. Eu acho que tem que ser... Eu aprendi. Não pode ser regra, né? Eu acho que é mais ou menos isso. Eu antes tinha esse tipo de preocupação. E eu falava assim, que as pessoas como vão me julgar? Eu parei com isso há muito tempo. Porque uma vez a pessoa virou e ligava insistentemente para falar. Eu falei que o bolo dava para 8 pessoas. Olha o que eu mudei. Isso há 25 anos atrás e ligava na produção para falar. O Edu falou que esse bolo tal. Eu falei, deixa eu pegar o telefone e ligar para essa pessoa para ver o que aconteceu, né? Aí eu falei, a senhora ficou minha amiga depois, né? Falou, não, Edu, você falou que esse bolo dava para 8 pessoas. O meu marido comeu metade, tinha meus comentários. Eu falei, mas daí o problema é do seu marido. Mas eu aprendi o quê? Eu nunca mais, eu falei,
tal receita dá para tantas pessoas. Você que sabe quem são as pessoas da sua casa. Nunca. Quando algum fabricante escreve na embalagem para 6 pessoas, fala, não, põe para 6 porções, por favor, senão você pode ter problema. Claro. É isso que eu recomendo. Então tem coisas que você vai aprendendo na vida, você vai se ajustando. E eu aprendi o quê? Não julgar sentimento, não julgar padrão, não julgar nada. E assim, a pessoa fala, eu gosto assim, ok, eu não imaginei, mas tudo bem. Se você gosta assim, não deixa de fazer. Então o que eu faço hoje? Uma receita básica. Faz do jeito que você quiser. Eu quero que você faça a receita. Do jeito que você pode, do jeito que você gosta. E eu não vou julgar também se é com ketchup, se é com mostarda, se é com jeito que você estrogonofe ou qualquer coisa Abra a nesse geladeira, sentido. o que der certo. E vocês já pararam para ver? Porque assim, muitas receitas também surgiram de erros. O petit gâteau, o brownie, se você olhar, se você estudar, são receitas desbalanceadas. Mas o desbalanceado deu certo. Porque alguém esqueceu de colocar uma farinha, alguém colocou a menos e deu certo. Ou trocar. A gente hoje em dia, por conta de também alergia, vê muita gente trocando um produto, trocando o outro. E muitas vezes eu tô ao vivo, a pessoa fala, dá para trocar isso por isso? Não sei, mas deixa eu ajustar aqui para ver. Se der, deu. Se não der, eu falo, ó, não fica tão bom quanto, mas ok. Né? Eu lembro do Saul Galvão, né? Ele falava, vinho bom é o vinho que você gosta. É, isso aí. Nunca mais esqueci disso, né? É. E lembrei também aqui, uma vez eu fui no Rony Von falar de direito digital, e o Rony Von tinha um programa, não sei, acho que até tem alguma coisa, mas Rony, um abraço digital aqui nesse momento para ti, mas ele fazia, sempre convidava um chefe, Sim. Né, um cozinheiro, e 2, 3 convidados, e ele fazia um prato na hora e a gente comia. Eu achava aquilo fantástico, né? Conversar, batendo papo ao vivo. E tal, o Rony é etc. incrível, o Rony é muito espetacular. legal, Um beijo muito pro Rony. legal. Aliás, eu recebi um vídeo do Rony hoje, recebendo um convidado lá. Coisa curiosa. Ensinando a cortar comprimido. Sabe quando você vai cortar, a gente corta o comprimido Sim. no meio da faca? Não precisa de faca. É. Sabe quando vê aquele risco no meio? Você prende com um dedo, o outro dedo pressiona, ele quebra sozinho, não precisa da faca. É mesmo. Coisa básica. Ó, Rony, vi hoje teu vídeo aí viralizando. Coisas simples que a gente... Mas é isso, né? Ó, já isso, olha, extrapolamos aqui o nosso tempo. mas assim, que dá para entender por que o Edu tem, né, e vai ter tanto sucesso na Imagina, sua vida. Eu acho que obrigado. é por conta desse teu jeito, né, carismático de falar, de ensinar, de entender, né? Eu acho que isso para um comunicador. E olha, bem fez você lá atrás depois da administração, que certamente te ajudou em tudo que você fez, mas era o cozinheiro que estava aí dentro dessa alma, né? E acho que a cozinha acabou criando todo o seu entorno. Eu queria que você deixasse uma mensagem para essa geração de agora que está... Porque digamos que agora está na moda, né? A gastronomia. Sim. Mas para quem está começando e para quem quer ir... Porque diferente do passado, que se falasse para um pai... Imagina o Renato, para o pai dele, que era juiz, falou, pai, eu vou fazer gastronomia. Você não ia fazer. Obrigado. Mesmo que você quisesse. Já O deu a Edu resposta. peitou, foi, né? E acho que, enfim, por todas as circunstâncias. E não é que peitou e foi. Eu acho que o que disseram os seus pais depois que tudo aconteceu. Então eu acho que falar, eu estava certo, né? Não, Mas eu queria que você deixasse uma mensagem aí para essa geração. Você sabe que há pouco tempo o Faustão fez uma homenagem para mim. O Faustão é um cara que eu admiro demais, eu conheço ele desde que eu era pequenininho, sempre tive como referência e sempre apoiou minha carreira, tudo assim, sempre. E minha mãe foi dar o depoimento dela, tal, e eu senti que ela deu uma parada, deu uma baqueada quando foi falar disso. Então, é lógico que o pai e a mãe sempre querem o melhor. Quando eles falam algo, é porque eles tiveram alguma experiência com relação àquilo, eles sabem da dificuldade que é a vida, enfim. E a gente pode aconselhar. Então, quando você me pergunta isso, eu tenho que pensar qual o conselho que eu daria para minha filha, que é o que eu falo para ela e eu falo para todo mundo. Muitas vezes a gente pode imaginar ver um pai ou uma mãe tendo sucesso, mas se você não gostar daquilo, você não vai ser feliz na tua vida, né? Eu acho que a gente, em primeiro lugar, tem que fazer algo que deixe a gente ser feliz, que a gente tenha felicidade ao acordar e trabalhar, que a gente, mesmo tendo qualquer tipo de dificuldade, a gente vai enfrentar porque a gente ama fazer aquilo que a gente faz. E muita gente fala assim, poxa, não é pesado para você cozinhar, tal. Eu nem sei, para ser sincero, quantos pratos eu faço na semana.
Tem semana que eu faço 50 pratos, tem semana que eu faço 100 pratos e tá tudo certo. E eu até esqueço que aquilo é meu trabalho. Então, muitas vezes tem evento e eu gosto, eu vou numa boa. Eu não, parece que eu não saio para trabalhar. Então, assim, faz muitos anos que eu estou fazendo isso, mas eu acordo e vou feliz porque alguma pessoa vai estar ali olhando, não importa a quantidade também, isso é uma coisa que eu aprendi. Quando alguém vai me procurar para fazer um trabalho, eu não vejo se a empresa é pequena, média ou grande. É lógico que eu tenho que entender para ver como eu posso ajudar e como pode ser bom para mim também. Mas, no fundo, é não julgar, né? É para você também não ser julgado, mas hoje, enfim, julgam Bíblico. tudo, né? Então, eu acho assim, em primeiro lugar, você ser feliz, e o conselho que eu dei para minha filha é, eu vou falar com vários amigos para você ver, conversar com um médico como é a medicina, para você conversar com um dentista, para você ver como é a profissão, para você entender. E a profissão que eu tenho não é fácil, né? Pelo contrário, é difícil. Eu vejo as pessoas que trabalham comigo e a gente tenta, da melhor forma, colocá-las no trabalho, fazer um monte de coisa. E eu acho que o conhecimento é o mais importante, né? É uma decisão que muitas vezes o jovem tem que tomar sem ter a experiência naquilo, né? E cada um tem aptidão para algumas coisas. E a gente julga muita coisa, né? Por exemplo, você falou que eu jogava bem bola, mas você foi evoluindo como goleiro, jogando. Pô, você joga super bem. Então, quer dizer, você é uma referência naquilo que você faz, mas você também pode ser bom jogando futebol. E eu imagino que a gente tem 2, 3 aptidões. E mesmo assim, a gente sempre ouve, né? Pô, o Edu é cozinheiro. O que ele tá fazendo pilotando um carro aí, correndo junto com um monte de profissional? Ou não, enfim. E as pessoas acham que você não consegue fazer. Então, acho que o limite, o sonho está dentro da gente. É importante a gente conseguir realizá-lo, né? E o que eu falo para o jovem que quer ingressar nessa profissão? Você precisa ter muita certeza para você fazer. Porque é muito estudo e isso vai mudando todo dia. Eu continuo estudando sobre gastronomia e eu sei muito pouco sobre isso, né? Muitas vezes a minha cabeça até embaralha de tanta informação e tanta coisa diferente que a gente vai absorvendo ao longo da vida. E todo dia eu estou aprendendo também. Porque, já parou para pensar, há 20 anos atrás, o vinho era ruim, muitos médicos falaram, não toma vinho, hoje faz bem. O café já foi ruim, hoje faz bem. O ovo, teve um monte de gente que deixou tem um amigo meu que ficou 20 anos sem comer ovo por causa do colesterol, ele queria matar o médico dele, né? Então, o melhor conselho chocolate é a mesma coisa. Eu falo para todo mundo, aprendi isso há 25 anos atrás, e eu tinha aprendido isso com a minha avó. O conselho que eu dou é, um pouquinho de tudo não faz mal, na cozinha e na vida. Isso. É melhor assim. Isso Perfeito, sensacional. Bom, muito obrigado, Edu. Obrigado, imagina. Edu, super obrigado. Obrigado, Que papo obrigado. gostoso. Nós batemos o recorde aqui do Nossa, Versa. e ficaríamos aqui. Só tem uma Eu questão. fiquei com um monte de perguntas Ficou uma questão. Pô, tô morrendo de fome. É o horário que a gente grava, né? Normalmente a gente sai daqui para almoçar, né, Renato? Então, mas uma alegria, viu? Obrigado. Quanto aprendizado, né? Imagina, Ouvir um prazer. as Imagina. suas histórias, a sua trajetória é um exemplo para muita gente, Obrigado. como foi para mim, e a gente aprende, né? Obrigado. A cada dia. Então, Obrigado, Edu. Obrigado a Castilho. vocês. obrigado, Renato. Pessoal, até uma próxima. E se Deus quiser, fique bem, fique com Deus. Até a próxima. Grande abraço. Versa Podcast.